Seja muito bem-vindo aqui ao canal da G5 Brasil. Eu sou a Débora Guerreiro e aqui a gente tem conteúdo sobre relacionamento com o cliente, sobre atendimento, sobre liderança. E eu convido você a já dar o seu like aqui neste vídeo e também a participar. Se você tiver alguma dúvida em relação ao tema que a gente vai falar aqui hoje, mande seus comentários, será um prazer responder você. E não se esqueça que teremos logo mais uma série de videoaulas aqui e também lives a respeito de Customer Success, que é o tema que eu vou falar aqui hoje com vocês. Eu vou fazer aqui um conteúdo composto de 3 aulas para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse tema. Você que é empresário ou você que trabalha na área aí estratégica dentro das empresas relacionadas a marketing, a relacionamento, a vendas, vai ser bem importante você ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é Customer Success. O que o mercado está fazendo, o que é comum a gente encontrar dentro das empresas. Lembrando você que eu atuo nesse segmento já há mais de 22 anos e sou consultora há mais de 12. Então, eu vejo muita coisa, muito potencial e a oportunidade de realmente as empresas desenvolverem estratégias que alavanquem os resultados, fazendo com que o cliente tenha mais participação nos negócios. E Customer Success é justamente isso, fazer com que o seu cliente tenha sucesso no seu negócio. No modelo tradicional, o que nós vemos no mercado? Então, eu vou falar para você aqui agora sobre o que é padrão, o que é tradicional, qual é o foco que as empresas, seja ela de serviços ou de produtos, o que ainda se perpetua no mercado? O foco na venda. Então, muito se diz, se você buscar informações na internet, se você olhar a literatura, muito se fala do funil de vendas. Com o advento do marketing digital, você tem aquele modelo da pirâmide invertida, desde o processo aí de geração de leads, de qualificação, conversão, negociação, nutrição e o processo propriamente dito de venda. Então, a maior parte de um planejamento estratégico de vendas, ele olha a aritmética da projeção percentual deste funil, para se chegar na meta. Então, o que eu preciso ter de vendas de produtos ou de serviços para que eu norteie a minha área comercial aos resultados que eu devo atingir dentro daquele determinado período. Então, o foco aqui é vender. Obviamente aqui, empresa que não vende, não sobrevive. Sabemos que é latente a necessidade de qualquer negócio de fazer uma venda recorrente e que isso seja ascendente ao longo dos anos. A questão aqui, e que eu gosto muito de falar, é o seguinte, que dentro das empresas há uma bipolaridade quando a gente fala de relacionamento. Então, o foco, quando a gente trabalha com marketing, é fazer com que eu tenha condições justamente de fazer com que esse funil de vendas aconteça. Uma vez a meta cumprida, quer dizer, eu vendi, eu vou absorver um cliente que é o chamado cliente ativo. E o padrão tradicional é o quê? Ter canais que possam atender este cliente caso ele tenha uma necessidade, caso ele precise de um suporte, tenha uma dúvida. Então, as áreas de relacionamento, de saque, ouvidoria, elas são reativas, elas dependem de uma demanda que o cliente tenha relacionado a um produto ou serviço. Não necessariamente está vinculado a uma reclamação, mas a uma necessidade de mudança cadastral, a alguma dúvida em relação ao consumo desse produto ou serviço que a empresa vendeu. Então, a maior parte das empresas atua o quê? De forma reativa a uma demanda gerada por este cliente ativo. Quando a gente fala de estratégias de Customer Success, é importante enfatizar aqui o seguinte, que Customer Success não é uma área, não é um setor
que contenha um grupo de pessoas que vai fazer um atendimento diferenciado, ou que vai cuidar do NPS, ou que vai fazer ações direcionadas ou alocadas para gerar incremento deste cliente. Customer Success é uma filosofia, é o modus operandi de enxergar o cliente como potencial sempre de incremento e participação dentro da companhia. Então, você veja que quando eu vendo algo para esse cliente, assim que ele finaliza o processo do funil, ele tem a possibilidade de ter uma experiência com outros produtos que façam parte do meu pool de negócio, ou que aquela participação na qual ele teve ao fazer a aquisição do produto e serviço seja aumentada. Então, são feitas ações diretas, logo na sequência do processo de um fechamento de venda, para que este cliente, primeiro, seja fidelizado, segundo, para que ele tenha um aumento da participação dele, e terceiro, para que ele seja um patrocinador desta marca. Então, ao invés de eu ficar nos extremos entre ter a entrada desse cliente e depois desenvolver ações quando ele ameaça ir embora ou quando ele tem uma necessidade e me demanda solicitações, eu tenho estratégias de nutrição e de enriquecimento desse cliente que torna o funil de vendas o que a gente chama de ampulheta, quer dizer, o funil de vendas tradicional é a pirâmide, né, invertida, mas eu faço com que isso seja ampliado depois que o funil acontece. Então, assim que ele se torna um cliente, eu vou desenvolvendo ações com ele para ele ter melhor relação com a marca, experiência de serviço para que isso se torne estratégico e eu faça cross-selling com ele e upsell com ele. Então, não vou esperar dentro de uma visibilidade de demanda para que eu faça isso quando ele ameaça ir embora. Você veja que, assim, muitas empresas, elas trabalham na estratégia de ter um canal de relacionamento. Se esse canal não foi resolutivo, isso é levado a um canal de segunda tratativa de maior complexidade, podendo ir para uma ouvidoria, e aí as coisas acabam se resolvendo quando ele parte para uma mídia social, um Reclame Aqui, enfim. Esse conceito é muito mais custoso. O cliente, ele fica machucado, você passa a ter um esforço, tempo e custo maior para fazer uma reversão, e a percepção que ele vai ter na experiência com a marca não vai ser positiva. Isso significa o seguinte, ele não vai indicar a sua empresa para outras pessoas, dentro da cadeia relacional dele. E aqui eu estou falando tanto de B2B quanto B2C, tá, pessoal? Não é só o consumidor final. Aqui nós também estamos falando de empresas que transacionam com empresas. Então, quando existe essa filosofia de que um cliente, que a curva de valor desse cliente precisa ser aumentada, que ele precisa ter uma experiência positiva com a marca, para que ele seja um incremento, eu consiga continuar fazendo vendas de produtos complementares com ele, e ele referencia a minha marca no mercado, assim como, através de ações de Member Get Member, eu tenha pessoas que realmente me indiquem e façam com que o meu processo de venda seja menos custoso, para que eu invista mais em marketing de relacionamento estratégico do que propriamente em oferta de produto através do marketing. Então, você veja que isso é um movimento cultural. Isso tem a ver com como é que eu olho para o cliente dentro da minha corporação. O que o cliente significa para mim? O que eu preciso fazer para que a minha margem, a minha rentabilidade aumente através desse movimento de ações que são feitas com o cliente logo que ele faz uma aquisição. Então, eu vou fazendo com que esse funil se torne essa ampulheta ou até mesmo um modelo que chamamos de hélice. Por que hélice? Porque ele vai expandindo e ele não só faz aquisição de novos produtos e serviços incrementais, como ele também vai indicar, e essas indicações vão consumir, vão incrementar e vão aumentar a receita da empresa. Por isso que é um modelo de espiral.
Então, você veja que é muito, mas muito importante haver uma definição estratégica cultural de qual é o papel do cliente dentro da empresa. Porque senão, Customer Success acaba sendo uma área isolada, com ações fragmentadas, em conflito com outros departamentos e atuada de forma reativa. Isso, o objetivo, na verdade, é que todos dentro da cadeia, apoiado pelo board da empresa, tenham a visibilidade de Customer Success como uma filosofia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para tangibilizar tudo isso que eu acabei de falar. Eu sou cliente de um banco há muito tempo. Hoje eu tenho uma certa participação neste banco. A régua de ações que são feitas comigo são extremamente rasas. Eu não tenho oferta de novos produtos, eu não tenho um acompanhamento do meu consumo, apesar de transacionar um volume grande financeiro de entradas e saídas. Eu não recebo uma proposta de um seguro, eu não sou questionada se eu quero ter um seguro de vida ou um seguro de automóvel. Eu não sou ofertada para ter ali, direcionada para fazer investimentos. Por livre e espontânea vontade, eu busquei na internet uma corretora e acabo tirando dinheiro desse banco para colocar o dinheiro na corretora. Então, você veja que a estratégia de Customer Success dentro dessa instituição, ela é falha. Falha ou por um departamento que cuida disso não estar olhando para a carteira na qual eu pertenço. Então, você veja o seguinte, que não é a cultura da instituição. São ações direcionadas, feitas por departamentos que podem ter gaps ali. Então, pode ser que dentro da clusterização da carteira na qual eu pertenço, eu não fui incorporada a fazer parte dessa régua de ações para eu ser nutrida, para eu poder fazer com que eu seja mais participativa a nível de produtos para o banco e gere incremento financeiro. Porque você veja, a margem de um seguro, a margem de produtos associados a uma conta corrente, ela é muito mais lucrativa do que a própria taxa cobrada para a manutenção da conta. Então, você veja que é isso que muitos bancos digitais, o que vem agora na era da transformação digital, estão fazendo com seus clientes. Esse relacionamento, esse olhar de como o cliente pode participar mais, seja ele PJ, seja ele pessoa física, olhando para o comportamento dele e quais produtos agora ele pode consumir. Então, você veja que é muito interessante olhar para o seu negócio como uma fonte de receita adicional que saia desse motor reativo do saque, do contact center, enfim, de células que só vão ser acionadas quando o cliente faz uma demanda para com a empresa. Deu para entender, de forma genérica aqui, o que é um Customer Success, o que é uma estratégia de Customer Success? Se você quiser saber mais, virão mais vídeos por aí. Faça os seus comentários, ative aqui o sininho para você conseguir receber mais conteúdos gratuitos aqui deste canal. Compartilhe e logo mais teremos mais vídeos para vocês. Muito obrigada e um abraço forte, sucesso sempre aí para vocês, tá bom?